Crimes contra idosos são noticiados quase todos os dias. Recentemente, nós tivemos alguns casos aqui no estado de Goiás que ganharam repercussão, como o da idosa vítima de maus-tratos cometidos pelo próprio filho, um dos casos da Operação Desumanos, e a Operação Sexy Fake, em que um casal foi preso acusado de crimes de extorsão e perseguição contra homens idosos, aposentados e com altos rendimentos. Mas como se proteger, né? Como identificar caso você esteja sendo aí uma vítima e potencial? Como denunciar? É sobre esse assunto que eu falo ao vivo aqui no estúdio da TV Brasil Central agora com o delegado Alexandre Bruno de Barros, ele que é titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso aqui em Goiânia. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar aqui para poder explicar para a população, né, dar algumas dicas aí de como não cair nesses golpes. Doutor Alexandre, a gente está falando de golpes contra idosos, mas eu citei na hora de te chamar de duas operações da delegacia. Uma operação Desumanos, que o senhor estava me explicando que é uma operação permanente, né? Que investiga aí casos de maus tratos dos filhos, de quem deveria cuidar dos idosos nessa fase mais vulnerável e acabam aí não cuidando como deveriam. Quando a gente fala maus tratos, é só agressão física ou não? O que está englobado, né? O que engloba essa palavra? Excelente pergunta e oportunidade de explicar para a população. Na verdade, os maus tratos que está elencado tanto no Estatuto do Idoso quanto lá no Código Penal, ele envolve não só a violência física, mas também a violência emocional, psicológica, em que o idoso se sente pressionado por um familiar, não só os filhos, mas também netos, é comum isso acontecer, a fazer o que eles não desejam fazer. Então caracteriza assim a questão dos maus tratos, evidentemente que tem aí uma progressão de pena, né, no que se refere à questão dos maus tratos, quando envolve a grave violência, envolvendo aí a questão de lesão corporal, às vezes temos até a lesão corporal seguida de morte, e a pena vai asseverando na medida que esses crimes vão sendo identificados. Na maioria desses casos se trata de uma questão de maus tratos para a apropriação de algum benefício que o idoso receba? Veja bem, nós temos que fazer uma diferença, né? Nós temos o crime dos maus tratos, que é um crime autônomo, né, que está elencado, como eu disse, tanto no Código Penal quanto no Estatuto do Idoso, e nós temos o crime de exploração financeira. Claro e evidentemente, né, pelo concurso material, né, do artigo 69 do Código Penal, pode ter a prática desses dois crimes concomitantes. Mas o artigo 102 faz a previsão do crime de exploração financeira, e a pena é uma pena razoavelmente severa, de 1 a 5 anos, e que é um crime autônomo. E no caso, a gente citou outra operação também, a Operação Sexy Fake, em que um casal foi preso por aplicar golpes já em idosos aí aposentados, de altos rendimentos. Como que funcionava isso? Tá, nós tivemos a boa notícia agora, o Ministério Público acabou de ofertar a denúncia em desfavor desse casal, praticamente dentro da mesma pegada fática e jurídica em que nós indiciamos esse casal, né, que é a questão da questão desse constrangimento que ele passou, da extorsão, e também da questão da perseguição, né, que é o stalking, que é o artigo 147A do Código Penal. Eles arquitetavam dentro da estrutura ligada às redes sociais, né, principalmente no Facebook, no Instagram, eles identificavam idosos com esse perfil, idosos já aposentados, com alto rendimentos, e ali eles passavam, principalmente a mulher, né, no primeiro momento era a mulher, ela passava a tecer elogios a esse idoso, chamava ele no privado, e ali ela passava a mandar fotos nua para esse idoso. Esse idoso se interessava por aquela foto nua, e aí os dois passavam a conversar pelo WhatsApp. Ali ela continuava postando fotos dela nua, ele também respondia com fotos nuas. Nesse momento ela capturava essas imagens e passava a chantageá-lo, dizendo que se ele não depositasse certos valores para ela, ela iria divulgar essas imagens para os familiares ou jogar na rede social. O idoso se via sufocado de tanto depositar valores, estabilizava, parava de postar, e o marido então começava a entrar nessa prática delitiva, se dizendo membro de uma facção criminosa conhecida, postava armas de fogo, dizendo que ceifaria a vida desse idoso e também dos seus familiares. Esses idosos procuraram a delegacia de polícia, a polícia fez a investigação, conseguiu identificar os dois, representou pela prisão preventiva
e os dois continuam presos. Olha, tem uma participação que a gente está perguntando se você conhece alguém que já foi vítima de golpe, né? E a Vânia Silva, do Garavelo, ela falou o seguinte: meu pai já foi vítima do falso advogado, acabou pagando um valor de R$3.000. O criminoso alegou que teria que pagar a taxa para concluir um processo, ele caiu e o criminoso se passava por advogado e não era, né? Quais os crimes mais recorrentes registrados aqui na delegacia? Esse crime é um crime bastante comum. Inclusive tem trazido aí uma comoção para a Polícia Civil, tanto a DEIC quanto a DEAI, agindo em conjunto por conta dessa prática delitiva. Os advogados, evidentemente, que não são advogados, quando se fazem passar por advogados e convencem a vítima a entregar certos valores a eles, dizendo que vai pagar custas processuais ou dizendo que vai pagar alguma outra conta para só depois ele receber, esse crime é o crime de estelionato. E aí nós temos o crime de estelionato na sua forma qualificada, porque é praticado contra a pessoa idosa, né? Aí a ação deixa até de ser de penal pública condicionada a ser uma penal pública incondicionada. A polícia age de ofício. Então o idoso, nesses casos, ele deve ligar para o seu advogado, porque a pessoa que se passa pelo advogado dele já copiou todos os dados, teve acesso à plataforma do Tribunal de Justiça, sabe que o idoso tem uma ação para receber, uma ação de indenização ou uma ação de correção de benefício previdenciário, e ele precisa daquele dinheiro. Então ele deposita de boa fé, está lá a figura do advogado dele no Instagram ou no WhatsApp. O idoso ele precisa, através de seus familiares, ou o idoso que é lúcido, a ligar para o seu advogado mesmo, no número que ele tinha anterior, porque ali está um novo número. Só dessa forma o idoso vai conseguir se ver livre disso. Agora, o idoso que já caiu no crime, o crime foi praticado, foi concretizado, procurar a DEAI ou procurar a DEIC ou a delegacia mais próxima da sua região para registro de ocorrência, que a Polícia Civil inicia investigação e tenta aí elucidar quem são os autores desse crime. A Delegacia de Atenção ao Idoso, qualquer crime que seja praticado contra uma pessoa idosa, ele pode ser registrado na delegacia do idoso ou não? Não. Como que funciona? Não. A Delegacia do Idoso ela é especializada para atender os crimes que estão elencados no Estatuto do Idoso. É claro que existem alguns crimes que estão elencados no Código Penal, né, os crimes contra a liberdade sexual, por exemplo, né, crime de lesão corporal, eles são investigados em concorrência com o distrito ou com outras especializadas lá na DEAI. Mas para que o idoso não tenha dúvida, ele procure primeiro o distrito da área, né? Nós temos portaria regulamentando, lei regulamentando as atribuições, e o distrito, então, se não for da atribuição dele, vai encaminhar para a DEAI, que imediatamente vai tomar as providências. Em relação às vítimas, os idosos que são vítimas de golpes, vários golpes aí, existe algum padrão nas vítimas que vocês acompanham? Fala assim, o idoso tem algum perfil de idoso que seja mais vulnerável a algum tipo de golpe? Sim, normalmente a pessoa idosa, ela é uma pessoa que confia facilmente nas outras pessoas. Então, esse perfil de confiar facilmente, de abrir-se facilmente, você pega um idoso que está isolado, está sozinho, né? Os seus parentes, seus familiares não o visitam constantemente. Esse idoso que tem essa facilidade de acesso, que está sozinho e que quer atenção, é com toda certeza o alvo certo dessas organizações criminosas, associações ou quem age sozinho nesse sentido. Então, o idoso ele precisa de ter a cautela e a paciência de entender que aquilo que lhe é oferecido de uma forma muito fácil, ele precisa de desconfiar. Desliga o telefone, procura a ajuda de um parente, liga para um parente, narra o que está acontecendo, liga para a Polícia Civil, liga para a Polícia Militar. Essas forças de segurança pública são preparadas para dar essa resposta. Idoso em banco tem que ter muita cautela. Idoso às vezes não tem aquele tino para poder mexer com informática. Aí ele pede a ajuda de alguém se passa por empregado da agência e aí acaba oferecendo ajuda, pega o cartão do idoso, entrega um outro cartão para ele. Quando ele vai acordar, que chega em casa, que verifica que o cartão não é aquele, os saques, os empréstimos já foram feitos na conta dele. Então o idoso tem que ficar esperto com relação a isso. Eu sei que é o trabalho da delegacia de investigar, mas também de orientar para que novas pessoas não caiam em golpes, né? Qual é a maior dificuldade da polícia em evitar que novos crimes aconteçam?
é justamente esse, né? Hoje a TBC está dando para nós a oportunidade de divulgarmos, difundirmos isso. Nós temos na delegacia uma cartilha que foi desenvolvida por nós, né? Que trata dos 10 principais golpes praticados contra o idoso na via de informática, na via de rede social. Nós temos também a cartilha que trata dos principais crimes elencados lá no Estatuto do Idoso. Nós nos colocamos à disposição, a delegacia, através do número 6232011501, 6232011501, está à disposição para que o idoso pegue essa cartilha conosco, estude sobre isso, ou os parentes do idoso. Então, a dificuldade, como você perguntou, é essa, do idoso não ter acesso a esse tipo de informação para que ele haja na prevenção para não ser vítima de golpe no futuro. Tá certo, então eu falei aqui com o Alexandre Bruno de Barros, ele que é delegado titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso aqui de Goiás, Delegacia do Idoso que também tem em Anápolis, né? Que o senhor tem em estava me Anápolis, contando. lá está o doutor Vanderick lá fazendo um excelente trabalho, um delegado competentíssimo, que cumula com outras delegacias, mas tem sido exemplo, inclusive, para nós que estamos aqui em Goiânia. Muito obrigada pela atenção, obrigada pela entrevista e a gente quer parabenizar aí todo o trabalho realizado pela sua delegacia, por toda a Polícia Civil aqui no estado de Goiás. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço. Obrigada, boa tarde para o senhor. Boa tarde.